Seja muito bem-vindo ao canal Psicotrader. O meu nome é Marcelo Melo Vasconcelos, sou psicólogo há 22 anos, com experiência na área clínica, organizacional e no mercado financeiro. Atuo como trader no mercado futuro e como psicólogo de traders. No vídeo de hoje eu venho trazer um assunto que com certeza te interessa, que é o assunto da consistência. E venho trazer um aprofundamento da parte psicológica sobre isso, o que é bastante diferente do que a gente costuma encontrar por aí no próprio YouTube ou nas outras redes sociais. Então, eu preparei um material e eu espero poder alcançar e conseguir expressar parte daquilo que eu penso e aplico na minha própria vida para conseguir alcançar aí e ser e me manter mais consistente. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Enquanto isso, você já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achar interessante e compartilha aí com os seus amigos que você acredita que esse conteúdo possa ser interessante aí também. Então, vamos lá. Eu fiz esse círculo amarelo para simbolizar um início, né? Algumas pessoas podem aí associar ele com o sol e tal, né? Mas é somente um círculo amarelo que eu vou utilizar para falar sobre o fluxo natural da vida. É bem certo que a natureza tem uma condição de procriação para que ela possa se autorregular, tanto no reino vegetal quanto no reino animal. E nós somos, né, do reino animal e temos as nossas pulsões sexuais, o nosso instinto de procriação bastante ativo. E aí eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre isso, para falar sobre as diferenças como a procriação da espécie é feita. Na verdade, não é a procriação em si, mas é a forma como a procriação é feita. Então, imaginemos aqui um lindo casal que se encontra e que se apaixona, e que os olhos brilham e que dá um frio na barriga, as mãos gelam e as meninas até ouvem sininhos batendo quando acabam se encontrando. E é um encontro tão especial, é um encontro tão diferente, que mesmo que o mundo inteiro fale o contrário, você encontra a sua certeza de que você encontrou aquela pessoa com a qual você pretende passar a vida toda. Se isso vai acontecer ou não, são outros 500, mas esse momento, que é o momento desse encontro, é um momento muito especial e que tende, não é que é garantia, mas que tende a prosperar afetivamente. Já existem outros encontros que acontecem casualmente, né? Uma faísca, um sex appeal, um desejo intenso se, se completa dentro dos dois e aquela vontade de eles terminarem a noite a sós acontecem. Também existem aqueles outros relacionamentos que já estão aí há algum tempo, como um namoro, noivado ou até mesmo um casamento, e que vivenciam, né, os seus altos e baixos, como qualquer relacionamento natural. E também existem aqueles momentos em que, infelizmente, e aí eu digo infelizmente mesmo, a violência sexual acaba acontecendo. E eu trouxe apenas esses quatro exemplos aí, dentro de uma variedade praticamente infinita de situações que acontecem na vida das pessoas, mas que acabam, né, tendo como um destino quase que certo, né, a gestação, a fecundação e a geração de uma nova vida. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Sempre que uma vida é gerada, a gente tem que entender que o corpo humano ele é gerado e que ele tem as suas conexões neurais.
né? E temos um sistema nervoso que evolui e se desenvolve de forma autônoma. E também entendemos que as emoções são reações desse sistema nervoso autônomo frente a tudo aquilo que nós vivenciamos. Então, a gente passa a ter a vida como uma camada adicional que acrescenta informações e que geram registros neurais e que se associam à memória com as emoções vivenciadas. Então, aquele lindo casal que se apaixonou, né, e que se declararam e que conseguiram ter um desenvolvimento saudável do seu relacionamento, quando acabam gerando uma nova vida, essa vida ela vem é, com muito carinho, com muito amor, com muita entrega, e toda uma preparação afetiva é feita em torno dessa nova vida que está sendo gerada. Essa criança que está dentro do ventre da mãe, ela vai receber a influência disso tudo e vai ter os seus registros afetivos, seus registros emocionais associados também a essa condição. Já aquele casal que teve um encontro de uma noite muito gostosa, uma noite muito prazerosa, acabou gerando uma outra vida também, mas com uma condição bem diferente dessa do primeiro casal. Então, as situações que essas duas pessoas vão vivenciar são situações de surpresa, são situações aonde as pessoas não se conhecem, não sabem se vão dar certo no seu relacionamento é, afetivo, amoroso, se é que vai ter um relacionamento. Então, o corpo da mãe nesse segundo caso, acaba reagindo de forma bastante diferente em relação ao corpo da primeira mãe. E dentro do ventre das duas mães existe uma vida sendo gerada e que vai perceber também essas situações de formas diferentes. Aquele casal, né, que já existia e que estava passando por altos e baixos, de repente, quando vem com essa gestação pode muitas vezes acabar por apaziguar as tensões e as pessoas acabam se acertando em função dessa nova vida que está sendo gerada, ou o contrário pode acontecer também, né? As brigas elas podem se intensificar em função de uma nova condição da mulher e do marido que vai impactar o seu tempo, o seu trabalho e os seus outros projetos que estavam caminhando e que agora recebem uma nova variante para dividir esse tempo. E, infelizmente, né, aquela pessoa que sofreu um abuso sexual, é, ela tem um sentimento completamente diferente dessas outras sensações, e essa criança, ela também é gerada com as emoções e as percepções que a mãe está tendo e que o meio aonde ela vive também está se comunicando com essa criança dentro do ventre e vice-versa. Então, nós entendemos que ao longo da vida nós passamos por traumas. E para que você possa entender um pouco melhor, trauma é apenas um fato, trauma é apenas um evento. E ele não tem uma polarização positiva ou negativa. O que vai trazer essa polarização positiva ou negativa em cima do acontecimento é o que nós vamos dar o nome de traumatização, que vai acontecer em razão da interpretação do fato, certo? Se o fato é traumático, ele tem uma significação negativa a respeito daquilo que aconteceu. Foi interpretado um determinado momento, um determinado acontecimento de uma maneira dolorosa.
Quando sofremos uma dor, quando temos algo desconfortável, algo que nos ameaça, algo que entendemos que pode nos prejudicar, nós procuramos nos adaptar o mais rápido e da melhor forma possível a essa situação para que nós não soframos tanto. Então, a gente vai buscar alternativas e vamos buscar fazer o melhor que nós podemos fazer dentro do nível de maturidade emocional que temos em cada situação que vivenciamos e que interpretamos como traumatização. A depender da época do desenvolvimento que essa criança está vivenciando isso, seja dentro do ventre, seja como recém-nascida, na primeira infância ou na segunda infância, traços de comportamento, uma modificação no viés com o qual a pessoa vai olhar o mundo acontecerão e isso trará consequências para toda a vida. E essas consequências precisarão, lá no futuro, serem percebidas, serem tratadas como um caminho de volta a essas origens, para que aí sim a pessoa possa resolver esse problema da interpretação e da adaptação a uma emoção que ela vivenciou neste momento. Esse é um processo que, obrigatoriamente, para poder ser resolvido, precisará de uma dedicação de autoconhecimento. Quanto mais nós conseguirmos olhar para a nossa realidade interior, validarmos as nossas emoções, sejam elas quais forem, conseguimos nos comunicar, falar sobre elas, nos tornamos cada vez mais fortes em relação a elas. Mas é certo que muitas delas geram muitas dores, muitas geram muitas más lembranças. E é natural que, como um mecanismo de autoproteção, as pessoas tentem se afastar de maneira consciente dessas próprias dores. E quando ela chega a níveis muito prejudiciais em termos emocionais, o próprio ego, que é uma instância da nossa parte psicológica, uma estrutura da nossa parte psicológica, se incumbe de reprimir essa lembrança ou essa informação que desperta uma emoção e uma reação negativa, fazendo que você não tenha mais consciência do que você dessa energia que está dentro de você, e você vai tocando a vida como se ela realmente não existisse. Mas certamente ela vai bater a sua porta mais cedo ou mais tarde, de acordo com estímulos externos que vão se apresentar aí durante a sua vida, ok? Quando nós vamos vivendo as situações da vida, nós vamos acrescentando mais umas camadas em cima dessas experiências e vamos percebendo aquilo que nós estamos vivenciando de maneira parcial, através dos sentimentos, através dos órgãos dos sentidos. Quem aqui nunca sentiu um taquicardia, as mãos suando mais do que o natural, um excesso aí de sudorese, um tremor, um, uma, uma dor de barriga, uma queimação maior no estômago, uma dor de garganta intensa, uma febre, inclusive, sem uma justificativa de algum ataque biológico, vamos dizer assim. A pessoa vai ao médico acreditando que ela vai morrer, né?
tá com aquele sentimento de morte muito intenso e o médico faz todos os exames e está tudo bem biologicamente falando, né? A pessoa acaba tendo aí uma crise do pânico, uma crise, um transtorno de ansiedade muito intenso, sendo que bioquimicamente não está acontecendo nada que justifique aquilo. Então a gente vê que aqueles registros neuronais que aconteceram lá no passado e que foram significados, interpretados como ameaçadores, diante de alguns gatilhos, eles são acionados e o corpo passa a responder a esses estímulos, porque aquela emoção realmente ainda não foi trabalhada. Então, o que o corpo está querendo dizer, os sintomas estão querendo dizer que você precisa olhar para isso para poder resolver isso e não passar a repetir os mesmos problemas ao longo do tempo. Mas não é bem isso que as pessoas fazem, né? Elas querem uma solução externa. Então, obviamente, elas vão ao médico, buscam uma medicação e esperam que a resposta e do resultado, né, a solução do problema esteja em cima de alguma droga. Com esses eventos e com a repetição desses eventos, nós acabamos desenvolvendo crenças, que é nada mais, nada menos do que a consolidação daquela interpretação. Ou seja, mesmo que você tenha feito uma interpretação errada sobre o acontecimento, mas que você fez porque foi a melhor maneira como você conseguiu fazer à época, a repetição de situações semelhantes faz com que a sua adaptação seja a mesma e você, por sobreviver e conseguir ter a sua satisfação parcial, começa a acreditar que aquela forma de se comportar, aquela forma de pensar, aquela forma de sentir é a melhor maneira que você encontrou e assim você vai tocando a vida e as emoções vão girando e assim como uma bola de neve vai aumentando de tamanho de pouquinho em pouquinho, essa bola de neve emocional também com o tempo vai aumentando. Aquele casal lá do início da apresentação que soube construir uma relação afetiva saudável, constitui a sua família e busca fazer o melhor para ambos. É uma reciprocidade, uma troca, uma energia construtiva que se faz presente. Já isso pode trazer consequências positivas também para a vida profissional, onde essas crianças e até os próprios pais começam a investir em uma educação continuada para que eles possam continuar a dar seguimento a essa energia de amor e de construção, essa energia, essa pulsão de vida que vem se apresentando na história dessa família. Já outras pessoas podem passar por um processo de interpretação diferente e passam a se comportar e tomar atitudes e posturas, fazendo com que a sua dificuldade em conseguir se desenvolver profissionalmente talvez seja um pouco maior. Uma pessoa que passa a ter descontrole financeiro, uma pessoa que passa a ter descontrole sobre a gestão do seu tempo, uma pessoa que não consegue se concentrar e permanecer em uma determinada atividade a médio e a longo prazo. Então, essa pessoa ela fica pulando de galho em galho, buscando, obviamente, sempre o melhor, mas ela não consegue ter tanta consistência nisso porque ela não conseguiu se adaptar adequadamente e desenvolver as suas emoções para poder ter crenças e um viés e um olhar mais saudável. Outras pessoas ficam realmente paradas na vida, andando a passos de tartaruga,
reclamando, ficando nervosas, estressadas e jogando em tudo que é externo os problemas dos quais ela está vivenciando. Então, ela culpa o trânsito porque ela não conseguiu fazer alguma coisa ou porque ela está nervosa. Ela culpa a política, a economia, o mercado internacional, porque as coisas não estão funcionando. E ela tem dificuldades de conseguir se organizar minimamente para que ela tenha uma vida saudável. Então, precisamos entender um pouco mais profundamente como funciona esse processo de autoconhecimento para que a gente não caia no mesmo erro que as pessoas cometem ao acreditar que a solução do problema está numa medicação, ao acreditar que a solução do problema está em alguma variável externa, quando de verdade todo o processo é interno. Então, vamos entender que os comportamentos que nós temos hoje são comportamentos construídos ao longo de toda a nossa vida e nós só fazemos e só adotamos o padrão de comportamento que adotamos porque foi o resultado de um processo de longa adaptação que lhe fez ter a sua característica única, pessoal e intransferível, que tem qualidades e que também tem pontos a melhorar. E para que a gente possa melhorar esses pontos, não adianta a gente buscar na internet uma solução externa aquilo que a gente precisa fazer para melhorar. O que não falta nas redes sociais são postagens dizendo que para que você tenha uma vida melhor, você precisa dar 10 passos de uma coisa, 7 passos de outra, desenvolver 300 mil hábitos de outra maneira e etc. E aí, muitas vezes, a gente tenta buscar alguma solução, tenta absorver alguma coisa que está ali, até traz uma modificação durante algum tempo, mas como aquilo não faz parte da sua natureza, aquilo não faz, não converge com a sua origem emocional, com a origem da sua própria vida, você não consegue sustentar a médio ou longo prazo. Então, para isso, a gente precisa começar a aprofundar em uma outra camada do autoconhecimento e descobrir quais são as crenças que nós estamos carregando hoje. E quando conseguimos relacionar o comportamento com alguma crença, nós demos um passo a mais em direção desse autodescobrimento e acabamos fazendo com que algumas fichas caiam. O cair de algumas dessas fichas já pode apresentar algumas modificações de comportamento que podem ser fundamentais, porque você modificou, atualizou o seu HD e entendeu que um determinado comportamento já não faz mais sentido, porque uma determinada crença foi construída e essa crença agora foi colocada em xeque e você não vê mais sentido nela. Então você acaba desfazendo isso. Um exemplo disso é, por exemplo, a música. Houve uma época da minha vida em que eu acreditava piamente que um determinado estilo musical, um ritmo musical era melhor do que outro. Faz sentido? Não faz. Cada estilo musical é bom à sua própria maneira. Cabe a mim gostar ou não desse estilo, aceitar ou não esse estilo, mas isso é uma escolha que tem a ver com outras questões da minha vida pessoal, mas o estilo musical, ele vai ser agradável ou não para você, para outra pessoa, para mim, e assim por diante. Então a gente vai atualizando de acordo com o conhecimento que a gente vai adquirindo a respeito daquele movimento, seja ele música ou de qualquer outra parte. E as crenças, elas são resultantes de um processo de adaptação, tá?
nos adaptamos a uma determinada situação. Essa situação nos produz um resultado que pode ser positivo ou negativo, e porque nos adaptamos e obtivemos um resultado positivo para a nossa convivência no nosso núcleo familiar, no nosso núcleo institucional, no nosso núcleo social, nós acreditamos, passamos a acreditar que aquela adaptação foi a melhor coisa que nós pudemos fazer e, por conta disso, adotamos determinado comportamento. Então, perceba que nós estamos construindo, no sentido inverso, um caminho que vai te levando à fonte e à origem que vai estar lá no seu sentimento. Então, se você teve que se adaptar a alguma coisa, você se adaptou porque você interpretou, tá? Que algo ameaçador estava acontecendo. Você teve um olhar, a sua época, e aqui eu não estou querendo falar que o seu olhar estava certo ou errado, foi apenas o olhar que você teve com o nível de maturidade que você tinha e fez o que de melhor você acreditou que precisava ser feito. Então, quando você passa a compreender o porquê que você interpretou aquela adaptação daquela forma, você ganha a oportunidade de repensar isso e reavaliar se aquela forma de enxergar foi a melhor forma. E caso você considere que aquela forma ela não tenha sido a melhor, você acabou de chegar em um nível do seu autoconhecimento que pode ser transformado. E essa transformação vai gerar modificações no sentido da vida que já vão gerar outras adaptações, outras crenças e outros comportamentos como uma consequência natural. E as interpretações, elas acontecem em relação aos fatos que nós vivemos e podemos significá-los, senti-los na pele, no coração, na emoção, de forma positiva ou de forma negativa. E isso é uma maneira como nós acabamos nos relacionando com a própria vida. Esse é o processo com o qual nós devemos nos autoconhecer. E fazer esse processo não é uma coisa muito simples e não pode ser realizado por alguém que não conheça cada etapa desse processo. Pois, numa tentativa de ajudar a outra pessoa, uma pessoa bem intencionada pode se colocar numa posição de salvador da pátria ou de salvador da vida daquela pessoa e passar e fazer ela acreditar nas crenças de quem está atendendo, quando não são as crenças do terapeuta, não são as crenças do psicólogo que estão em jogo, mas são as crenças, os comportamentos, as adaptações, as interpretações, os traumas, a vida daquele paciente é que precisa ser tratada, que precisa ser analisada, que pontos devem ser tratados com técnica, com cuidado, com conhecimento, com amor, com sensibilidade, com empatia, com congruência, que são aspectos da abordagem humanista, com conhecimento do que é consciente, do que é inconsciente, que vem da abordagem psicanalítica, e também de como tudo que isso vai passar a representar um condicionamento lá na vida que tem a ver com a técnica da teoria cognitivo-comportamental. É uma série de teorias que vão se apropriar de determinados momentos e de profundidade de conhecimento e de postura profissional que o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra precisa ter para poder atender e compreender aquele ser humano em sofrimento, em crise e que está em busca de uma ajuda.
Então, nós vamos acompanhar essa pessoa nesse processo de autoconhecimento que vem no sentido da vida atual para as suas origens, para que ela possa se dar conta de todo esse processo, de como se estabeleceu cada etapa desse processo e de trazer transformações que causarão modificações contrárias, agora sim, no sentido da modificação de como que você interpretou e como que você está interpretando agora, de como você se adaptou e quais são as modificações de comportamento que você agora entende que serão lógicas, que precisarão acontecer e que principalmente que você aceitará e desejará intensamente que aconteçam na sua vida, porque as suas crenças a respeito de tudo isso mudaram e logo o seu comportamento como resultado final também se modificará, tá? Então, nós temos aqui a vida, a complexa vida de cada ser humano que está se relacionando e se apresentando com determinado comportamento, e a repetição desses comportamentos acabam fazendo com que esse indivíduo se identifique e seja identificado pela sociedade como esse ser humano. Então, toda vez que uma mudança de todo esse processo acontece, algo dentro desse indivíduo, que são as emoções, também se modificaram e ele passa a se identificar de uma forma diferente, com uma postura diferente. E aí ele terá que ter aí sim, junto com a terapia cognitivo-comportamental, lidar com alguns condicionamentos que se instalaram na rede neurológica que ele construiu ao longo da vida e da forma como ele se identifica no mundo, com as pessoas, no trabalho, nas relações afetivas, nas relações interpessoais. E essas mudanças elas deverão acontecer gradativamente para que a pessoa consiga realmente deixar para trás algumas coisas que agora ela entende que não fazem mais sentido, que não são mais benéficas. Muitas vezes acontece a inversão. Aquilo que antes a pessoa valorizava como positivo, ela passa a entender que agora não é tão positivo assim. Alguns relacionamentos que eram considerados é, muito importantes no sentido afetivo, né, na vida de alguém, agora elas poderão rever isso de uma maneira natural e falar assim: poxa, calma lá, agora parece que eu tirei a venda dos meus olhos e eu estou enxergando que esse relacionamento que eu estou vivendo, ele não é tão saudável quanto eu achava que fosse. Eu estou vendo que eu estou me limitando muito mais dentro desse relacionamento do que eu estou expandindo. Então, eu preciso me modificar, eu preciso conversar com a outra pessoa, que acredito que sim merece ter a, a chance dessa conversa, para que ela também possa se modificar, passar por esse mesmo processo também, e então as duas pessoas com nivelamento de autoconhecimento possam decidir se a continuidade da relação será positiva para os dois. E não só na parte afetiva que eu estou falando isso, mas eu posso falar com relação também às suas amizades, com a sua relação com os seus colegas de trabalho, com a sua performance, com a sua entrega na sua profissão e também no mercado financeiro. Então, uma das grandes dificuldades que as pessoas têm em conseguir modificar a sua própria consistência de comportamento está porque as pessoas ficam buscando de maneira muito rasa, né, de maneira muito superficial,
a solução dos seus problemas e elas passam a acreditar que a resposta disso estará fora delas, quando na verdade elas estão se eximindo da sua autorresponsabilidade de ter que se transformar, se construir de uma maneira diferente do que ela tem construído. No entanto, para que ela consiga ter êxito nesse processo, ela precisa estar disposta a fazer essa imersão, essa jornada interior do autodescobrimento para conseguir chegar em uma ou mais etapas daquele longo processo que eu falei para vocês, para que aí então, através de uma transformação da sua percepção, da sua interpretação, você consiga se posicionar de uma forma diferente e natural com um novo comportamento. Então, as pessoas passam a se iludir, elas acreditam em promessas rápidas e rasas, né, que estão disponíveis aí é, a rodo nas redes sociais, falando que você precisa fazer 10 passos para alguma coisa, 7 passos para outra, pessoas buscando receitas de bolo para que elas consigam mudar o seu comportamento. De fato, um ou outro comportamento ele pode ser modificado, uma outra crença poderá ser tocada e alguma modificação mais consistente possa acontecer, mas se você está buscando uma diferença expressiva de resultado, não será através de um processo simples, raso, que é imposto pelas crenças de quem está falando para você que você vai conseguir. Então, sim, você já sabe que o mercado financeiro promove algumas dores em você. É ou não é? Eu sei que você sabe. E se você ainda não sabe, você ainda saberá. Então, para que você possa conseguir resolver de fato isso, você vai precisar enfrentar esse processo, você vai precisar ser persistente, vai precisar ser forte, tá? Para que você consiga modificar, transformar, porque você compreenderá o porquê que você interpretou, se adaptou, modificou suas crenças e suas atitudes e seus comportamentos em uma época da sua vida e que muitas vezes você está ancorado nela e que um novo olhar sobre isso pode modificar de maneira simples e natural todo um sistema comportamental que você está vivenciando. Então, eu gostaria de falar para vocês que se você está buscando um operacional, né, achando que esse novo operacional vai trazer para você a consistência que você tanto deseja, você não vai conseguir, né? Se você está procurando a resposta da sua consistência acompanhando um determinado trader e que você coloca todas as suas fichas, as suas expectativas na presença dele, você também não vai conseguir se desenvolver, porque uma vez que ele não estiver lá, como é que você vai operar? Então a gente não pode ficar buscando por salva-vidas, né? Nós temos que nos apropriar de salvar a nossa própria vida. Nós temos que saber e aprender a nadar. Talvez você não queira ter contato com nada disso e aí você já tenha testado os robôs para operar por você. Da mesma forma, você está buscando uma solução externa, tá? Ou então você pode buscar um novo ativo para que você tenha maiores chances de sucesso, né? Você deixa de operar o índice, aí você vai operar o dólar, e aí depois você vai para o mercado de ações, aí deixa de fazer day trade, vai fazer swing trade, aí depois você deixa de fazer swing trade, você vai para o mercado de capitais, buscando dividendos, fazendo buy and hold, e assim por diante. Então, eu quero muito que você consiga entender que a única consistência possível
está no seu compromisso de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de autodescobrimento, seja lá o nome que você queira dar. Quando você se compromete com o seu próprio autodesenvolvimento, mudanças positivas começarão a acontecer e somente sobre elas você poderá conseguir ter consistência. Tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que é externo a você, não dá para controlar. Não tem essa história de que um setup é mais assertivo do que outro. Porque quem criou um setup, ele projetou aquilo que ele acreditou, aquilo que ele confiou. Foi um desenvolvimento através de um olhar, de uma percepção que completou um sentido na cabeça da pessoa e ela conseguiu colocar ali e depois compartilhar com as outras pessoas, mas somente aquele que criou é que ele sabe exatamente a hora que ele tem que apertar o botão e a hora que ele não tem que apertar o botão. A hora que ele poderá operar de maneira alavancada e hora que não. Hora que ele poderá colocar o capital dele em um risco planejado, de acordo com o seu gerenciamento de risco, e quando não. Por essa razão, muitas pessoas vivem em busca de um operacional e sempre se frustram porque não foi ela que conseguiu perceber aquilo. E faz parte da sua formação como um trader, como uma jornada do seu trader, você passar por todo esse processo extremamente dolorido até que você consiga identificar quais foram as coisas que ficaram na sua vida travadas, bloqueadas, guardadas a sete chaves e que estão influenciando você nos seus comportamentos. Por que que você tem que clicar tanto? Por que que você precisa acompanhar um determinado setup? Por que que você não conseguiu desenvolver a sua capacidade de sair da tela, sair do mercado financeiro quando você levou o seu primeiro ou, no máximo, o seu segundo stop? Que sensação é essa? Que relação você faz de perda na sua vida? Né? O que é que você não aceita? Perguntas mil vão acontecendo dentro daquela sequência que eu apresentei para vocês e que vão levando você a um processo de auto-identificação. E quando você consegue trabalhar a origem de tudo isso que está nas emoções, aí você vai ter todo um resultado transformado desde a sua origem, desde a sua base, até a parte final, que é apenas o reflexo do processo, que é o comportamento saudavelmente adaptado, porque agora você tem interpretações, significações e crenças já editadas, transformadas, atualizadas, saudáveis para você. Então, todo o processo fica muito mais sereno e tranquilo depois que você passa por ele. Fica aí o convite para você se encorajar a seguir esse processo. E aí sim você vai conseguir trabalhar o seu gerenciamento de risco. Você sim vai entender o motivo pelo qual você precisa fazer um protocolo de operação, de pré-abertura, um outro protocolo de abertura e um outro protocolo de fechamento. Coisas que às vezes você ouve, mas não escuta, né? Ou melhor, você escuta, mas não ouve, porque de repente a sua mente está bloqueada para determinados tipos de informação, bloqueados tipos de comunicação que simplesmente você não percebe, né? Então, esse processo vai fazer você prestar mais atenção e vai fazer você conseguir perceber coisas que o seu próprio ego está escondendo de você para te proteger de dores e sofrimentos. Temos que enfrentar esse ego, sim, para termos mais sucesso nas nossas operações no day trade.
Deixem seus comentários, eu gosto de ler, eu gosto de responder, gosto de dar um joinha, gosto de curtir os comentários de vocês. Se vocês têm dúvidas aí, não perca essa oportunidade. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe ele com pessoas que você acredita que esse conteúdo possa fazer sentido. Deixe seu like, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber notificações de outros conteúdos que eu vou transmitir aí para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.